Você tem medo de histórias macabras? Hoje o vídeo traz algumas curiosidades sobre livros que foram considerados amaldiçoados. Livros que trazem azar para quem lê. Livros que, se você chegar a ler, poderá até perder a vida. Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamilk e mais uma vez eu trago um vídeo para vocês que tem a ver com o meu campo, né? Literatura, língua portuguesa, produção textual, e hoje o vídeo é sobre isso mesmo, livros amaldiçoados. São 5 livros amaldiçoados e há histórias tenebrosas sobre esses livros aí. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, eu produzo mais alguns aqui porque eu sou especialista em literatura de terror, tá? Se a galera curtir essa parada. Antes de eu começar a falar sobre os livros, já clica aqui ao lado, faz a sua inscrição e ative as notificações para você sempre receber vídeo, porque eu posto todo dia e você já está careca de saber, tá bom? Carlão, roda a vinheta para dar tempo de a galera fazer isso, eu vou me preparar aqui, vamos falar sobre essas obras. Falar então sobre alguns livros amaldiçoados, pelo menos a internet traz como livros amaldiçoados. O primeiro deles é um tal de livro de Thoth. Esse é um livro que remete ao Egito. Segundo o que eu encontrei sobre isso, ele foi escrito e queimado durante o Império Egípcio. O conteúdo, por ser cheio de ensinamentos perigosos, não desapareceu por completo. E quem escreveu teria sido o próprio deus Thoth, ou algumas pessoas falam Thoth, tá? Mas o que eu quero que você entenda é, aqui, esse livro, segundo o que as pessoas, os pesquisadores a respeito dele costumam dizer, esse livro traria informações para que os faraós pudessem sempre continuar no poder, e uma coisa muito louca sobre essa obra. Talvez você encontre resquícios aqui ou ali na internet, porque na internet você encontra praticamente tudo, Os documentos da época afirmam que a leitura desse livro confere poder sobre a Terra, o oceano, os corpos celestes, além de desenvolver a faculdade de interpretar a língua dos animais, de ressuscitar os mortos e de fazer trabalhos à distância. Eu gostaria dessa parte do fazer trabalhos à distância, Talvez com isso eles criaram a internet. Há um mito em torno desse livro que afirma o seguinte: os leitores desse livro foram assassinados ou sofreram acidentes graves. Basicamente é aquela ideia. Não procura. Se você procurar algo de muito ruim, vai acontecer com você. Pablo, você acredita nessas paradas? Não, Claro que não acredito. Mas tá aqui o registro, Tá aqui o registro para você saber. Esse é o primeiro livro amaldiçoado. Vamos conhecer o segundo. O livro de Dzian. O que é que nós temos aqui? A crença é de que os autores desse livro, que seria o primeiro livro da história, foram seres que habitaram o planeta milhões de anos antes da existência do homem. O que é bastante curioso, uma vez que o papel surgiu depois da existência do homem. Mas esse livrinho, pelo jeito, já estava aí. Como chegou? Não sei. Tá ali um fragmento dele. Alguns estudiosos afirmam que o manuscrito é composto por símbolos, imagens e segredos que somente pessoas escolhidas são capazes de interpretar. Eu gosto muito dessa noção aqui de pessoas escolhidas, cara. Porque daí, se você dá uma lida ali, não entende paçocas, você vai falar assim, não deu porque eu não fui o escolhido. E sempre alguém se acha o escolhido, para poder fazer a leitura. Outro assunto polêmico é a existência de seres inteligentes que habitaram a Terra há 18 milhões de anos. Oxi! Além do afundamento
de Atlântida. Temos que fazer uma datação para ver se bate com a idade da Terra também, né? Isso é importante. A menos que a galera morou naquela época em que estava tudo muito quente. Sobre as poucas pessoas que o leram, dizem que enlouqueceram e morreram vítimas de terríveis pesadelos. É que é sempre a história assim, ó. Você tem lá o livro, ele é um livro maldito e você não leia, porque se você ler, você vai ficar louco e vai morrer. Próximo livro maldito. O livro de Voynich, também conhecido como Manuscrito de Voynich. Esse livro foi datado com carbono 14 e diz que ele é do século XV, certo? Até hoje ninguém conseguiu ler esse livro. Ele é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Por quê, Pablo? Porque as pessoas são burras? Não. Porque ele contém uma série de elementos que até hoje ninguém descobriu a que língua pertence. Então não sabem qual é a língua em que esse livro foi escrito, né? Que coisa louca é essa? Tipo, tá aqui, ó. Você pode tentar dar um zoom na tela e dar uma lidinha. Você encontra esse manuscrito de Voynich na internet. Ele é o maior mistério de todos os livros já escritos até hoje. Por quê? Primeiro que muita gente diz que isso foi um embuste, tipo uma coisa aleatória que escreveram só para chamar a atenção das pessoas e fazer as pessoas de besta. E a segunda é porque vários especialistas em criptografia já tentaram traduzir esse livro e foram um fracasso total. Inclusive, alguns pesquisadores disseram, eu consegui traduzir, e esses próprios pesquisadores são desmentidos porque não é possível fazer a tradução desse livro, uma vez que não existe qualquer código de criptografia que tenha sido encontrado até hoje para traduzir esse livro. Então nós temos um livro aí no mundo que ninguém conseguiu ler até hoje. E você encontra esse livro na internet. Próximo livro é conhecido da mitologia popular da galera. O Necronomicon, ou Necronomicon, se você considerar a escrita em outra língua, ou Necronomicon, se você tentar pronunciar em língua portuguesa. Ele é um livro fictício, tá? Já vou explicar para você. Ele é um livro fictício, apesar de existirem cópias desse livro. De onde surgiu o mito do livro, né, que é conhecido como o Livro dos Mortos? Por meio do escritor H.P. Lovecraft, que tem uma mitologia gigantesca, né? Existem até aí as teorias das entidades Lovecraftianas, e que a galera tenta invocar essas entidades. E o nome original desse livro seria esse aqui, ó, Al-Azif, né? Como o som que os animais fazem no escuro, lembrando os sons dos demônios. Segundo a história, esse livro teria sido encontrado por o filho de um pastor de ovelhas chamado Abdul al-Hazred. E esse livro seria um grimório. Um grimório é uma espécie de livro de feitiços, tá? E o que é que você encontraria nesse livro? Rituais para ressuscitar os mortos, contactar com entidades sobrenaturais, viajar por dimensões onde habitam seres, e trazer de volta à Terra antigas divindades banidas e aprisionadas. E também dizem que basta você ler essa obra para ficar louco ou morrer. Aliás, esse livro é tão popular, né, quando disse na mitologia popular, que ele foi usado como base de filmes. Existe um filme muito famoso chamado Evil Dead. Há duas versões desse filme. Uma versão mais antiga, que para mim é a mais aterrorizante, e uma versão mais nova. Mas, de qualquer forma, o argumento do filme é que alguns jovens vão para um acampamento, encontram esse livro, leem uma parte, tocam uma fita com os rituais do livro, e aí a galera começa a ficar possuída. É uma coisa muito louca. Tá? É Evil Dead o nome desse livro. Aliás, há bandas que fizeram música sobre esse livro, né? A exemplo do Merciful Fate. Você tem algumas músicas sobre esse livro aí. Outro livro conhecido como livro amaldiçoado é um livro chamado Excalibur, Uma Porta para o Manicômio, um livro que leva à loucura, que foi escrito por Ron Hubbard, né? O inventor da chamada cientologia.
Ele foi acusado de ter mantido relações com o diabo e com as forças do além, de contactar entes vindos de outros mundos. Segundo Hubbard, ele escreveu esse livro quando ele teve uma experiência de quase morte, em que ele teria ficado morto por 6 minutos aproximadamente, e aí ele teve contato com outro mundo. Afirma-se que todos os seus conhecimentos secretos e aptidões excepcionais estão descritos no livro Excalibur. E, como está lá, esse livro em tese leva à loucura. Falei que eram 5 livros e aqui vai um bônus! Bônus! Livro número 6. Esse aqui eu ouvi falar desse livro quando eu era criança. Minha mãe falava sobre esse livro, dizia que eu nunca deveria ler esse livro porque ele era um livro aterrorizante. O livro de São Cipriano. Já deve ter ouvido falar dessa obra, tá? Bem, de qualquer forma, o livro de São Cipriano se refere a diversos grimórios do século 17, 18 e 19, né? Todos pseudepigraficamente atribuídos a São Cipriano de Antíqua, certo? Que não é o São Cipriano bispo de Cartago. Segundo a lenda popular, São Cipriano teria sido um feiticeiro que se converteu ao cristianismo. E você teria vários feitiços lá, feitiços para você ficar invisível, são uns feitiços muito malucos, assim, que você maltrata animaizinhos e tudo mais. E existia um mito de que quem lesse o livro de São Cipriano ficaria louco. Mas o livro de São Cipriano é mais famoso, você encontra para comprar nas livrarias aí com muito mais facilidade do que esses primeiros que eu trouxe para você. Beleza? Diz aí, você achou interessante o vídeo sobre essas curiosidades? Você gosta de livros de terror? Se você gosta de contos de terror, livros de terror, histórias de terror, você pode deixar aqui nos comentários que eu produzo alguns vídeos nessa série aqui para vocês, porque em relação a histórias de terror, cara, eu conheço algumas que são muito boas. Faça inscrição no canal, leia a descrição, porque ali você tem meu curso de língua portuguesa, em breve o curso de literatura, você tem ali também o meu site oficial, você tem o mini curso grátis de português, o Método Jamil, meu grupo do Telegram, meu grupo do WhatsApp e o meu canal de filosofia, que é o Filosofia Sem Mistérios. Agora cabe a você clicar nesses links, depois de dar o like, fazer inscrição no canal e ser feliz. Um abraço, até a próxima! Força, guerreiro!